Praticamente todos os pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de estômago já se perguntaram: eu poderia ter realizado alguma coisa para evitar isso? Será que fatores como o uso crônico do omeprazol, a infecção pelo H. pylori, será que esses fatores aumentam as chances de você desenvolver algum desses cânceres? Meu nome é Arlen, sou cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação em câncer do aparelho digestivo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar medidas que podem diminuir as chances de você desenvolver algum desses cânceres. Quando nós falamos de prevenção, inicialmente nós precisamos nos perguntar se existe algum exame, algum método que consegue diagnosticar esses tumores na sua fase precoce ou até mesmo eliminar as chances de desenvolver algum desses cânceres. E sim, existe esse exame. Esse exame é a endoscopia digestiva alta. Porém, quando nós estamos falando de medidas de prevenção, nós precisamos saber se nós temos aqui, principalmente no Brasil, alguma dessas campanhas de prevenção do câncer de estômago. Então, quero trazer aqui como exemplo, principalmente aqui, a campanha do Outubro Rosa, que é o mês que nós estamos passando agora. Então, no mês de outubro, nós temos essas campanhas de prevenção do câncer de mama. Então, no Brasil, todas as mulheres acima ali dos seus 40 anos, elas são convocadas para fazer o exame da mamografia, mesmo que não tenham nenhum sintomas. E para o câncer de estômago, nós temos essas campanhas? A resposta é que, infelizmente, nós não temos. Nós não temos políticas de prevenção do câncer de estômago tão claras, igual nós temos em outros países do mundo. Como, por exemplo, no Japão, onde a incidência do câncer de estômago é muito alta, toda a população acima dos 40 anos deve realizar a endoscopia. No Brasil, nós temos algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. E quais são essas recomendações? Então, no Brasil, acima dos 45 anos de idade, se a pessoa ali acima dos seus 45 anos de idade tiver algum sintoma de gastrite, existe sim a recomendação de que você faça uma endoscopia. Faça uma endoscopia nesse sentido, de tentar diagnosticar alguma lesão algum tumor muito inicial, e muitas das vezes, quando o tumor é muito pequeno, essa endoscopia ela consegue até já retirar na própria endoscopia uma lesão que provavelmente poderia se tornar um câncer no futuro. Então a endoscopia tem esse papel de prevenção. Então a primeira medida preventiva seria realizar a endoscopia acima dos 45 anos, se você tiver algum desses sintomas de gastrite. Então, se você estiver acima dos seus 45 anos, converse com seu médico. Se você precisar também de algum tipo de teleatendimento conosco, nós temos número de contato aqui na descrição do vídeo. Partindo então para a segunda medida para prevenir o câncer de estômago. A segunda medida seria a erradicação de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é o famoso H. pylori. Então, o H. pylori é uma bactéria que coloniza o estômago. A população, na maioria das vezes, se contamina com essa bactéria através da ingesta de uma água maltratada. Então, aí a gente sempre também tem que tomar muito cuidado com a qualidade daquela água que nós tomamos. Essa bactéria, quando ela coloniza o estômago, ela tem o poder de ocasionar uma inflamação crônica por dentro ali do estômago, e isso a longo prazo pode levar a um câncer de estômago. Então hoje nós reconhecemos o H. pylori como um fator de risco para o câncer de estômago. E como é que você vai saber se tem ou não tem essa bactéria? Através da endoscopia. Então na endoscopia é o melhor método para nós darmos esse diagnóstico. Na endoscopia o médico ele já consegue identificar através de alguns testes se aquele paciente tem ou não tem o H. pylori. Caso você tenha ali a confirmação, o diagnóstico de infecção pelo H. pylori, você precisa conversar com o seu médico e alinhar ali algum tipo de tratamento. Aqui nós temos um ponto também que é particular do Brasil. Nem todo mundo que tem o diagnóstico da infecção pelo H. pylori precisa ser submetido ao tratamento para eliminar essa bactéria.
Porém, nós sabemos também que em outros países, campanhas de erradicação do H. pylori levaram a uma diminuição da taxa do câncer de estômago. Então, tomando como base, a maioria dos médicos optam sim por tratar o H. pylori. Então, se você tiver ali com o seu médico, saiba que não está ali errado se ele não quiser tratar, se por algum motivo você e seu médico decidirem não tratar. Existe também essa possibilidade. Eu prefiro sempre oferecer o tratamento do H. pylori, erradicar essa bactéria, que eu acho que a gente consegue ter ali muitos pontos positivos. O tratamento ele é realizado somente com antibióticos, então 7 a 10 dias ali de um esquema de antibiótico. Então o tratamento é bem tranquilo, então por isso eu acabo optando por tratar sim o H. pylori para todos os meus pacientes que tenham ali esse diagnóstico. A terceira medida então seria evitar o uso crônico do omeprazol. E aqui não só o omeprazol, né? Todas as medicações da classe do omeprazol, como pantoprazol, esomeprazol, deslanzoprazol, todas essas medicações, o seu uso crônico, ele tem sido incriminado também com um leve aumento do risco do câncer de estômago. De uns 6, 7 anos para cá, nós reconhecemos o uso prolongado do omeprazol e de todas as medicações da sua classe como sendo um fator de risco para o câncer de estômago. Mas aqui existe um detalhe. Será que o próprio omeprazol que ocasiona o câncer de estômago? E o que a gente observa que não é bem a própria medicação que leva esse risco do câncer de estômago. Então, se alguém está ali utilizando de forma crônica o omeprazol, significa que essa pessoa ela deve estar tendo muito sintoma de gastrite, muita dor no estômago. Pode ser, na maioria das vezes, que essa pessoa não tenha uma saúde intestinal muito boa. E esses fatores, sim, então essa má saúde intestinal, então uma alimentação que não é o ideal, muitas das vezes esses fatores, sim, que levam esse paciente a ter o maior risco de câncer de estômago. Então, o que nós interpretamos disso? Que aquela pessoa que está utilizando muito tempo o omeprazol, ela muito provavelmente não está seguindo uma dieta, não está tendo bons hábitos alimentares e isso sim leva um maior risco de câncer de estômago. Então, se você estiver utilizando o omeprazol por muito tempo, o ideal é que você procure um gastro que alinhe ali um tipo de dieta, algum tratamento para que você consiga ficar sem o uso do omeprazol. A terceira medida aqui seria cessar o uso do tabagismo. Então, o tabagismo ele aumenta o risco de câncer de estômago, aumenta o risco de câncer de pulmão, de língua, de boca, de laringe, de rim, de bexiga. Então, só por isso eu acho que a gente já pode recomendar para todo mundo aí que fuma, que pare o tabagismo. Então, se você estiver ali pensando em parar, procure profissionais que tenham experiência com isso, que possam te ajudar a cessar o tabagismo. Então, aqui a quarta medida seria a cessação do tabagismo. A quinta medida seria em relação à dieta. Então, aqui talvez um dos pontos mais práticos para você já colocar em prática já hoje mesmo. E essa medida seria evitar alimentos ricos em nitratos e nitritos. O que são esses nitratos e esses nitritos? Esses nitratos e nitritos são sais que são utilizados pela indústria para conservar os alimentos, conservar carnes, conservar peixes, conservar outros alimentos industrializados. Então, recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela classificou esses alimentos que são ricos em nitratos e nitritos como alimentos cancerígenos. Então, olha ao que ponto que nós chegamos aí em relação à alimentação. Então, hoje em dia, esses alimentos eles são considerados cancerígenos pela Organização Mundial de Saúde. E quais que são esses alimentos? Salsicha, bacon, presunto, linguiça, salame, carnes defumadas, peixes defumados. Então o salmão que ele é salgado ali para evitar o apodrecimento. Então muito desses alimentos que são ricos nesses sais, esses hambúrgueres industrializados, enlatados em geral, então
conserva, vários desses tipos, dessas carnes curadas, todos esses alimentos que são ricos em nitratos e nitritos, eles são pré-cancerígenos. Na verdade, eles predispõem ao câncer de estômago. Então, se você quiser saber mais sobre esses alimentos, se você digitar no próprio Google aí, alimentos ricos em nitratos e nitritos, o próprio Google vai te dar uma lista grande desses alimentos. Significa que você deve evitar 100% esses alimentos? A resposta é que não, né? Então você não deve ali, não precisa seguir 100%, nunca comer esses alimentos. O que não pode é esses alimentos fazerem parte da sua dieta todo dia. Então aquela pessoa que todo dia se alimenta com ali o presunto, salame, mortadela, aí sim existe um risco maior, né? Então evitar ao máximo, deixar para consumir esses alimentos em momentos mais sociáveis ali ao fim de semana, então não tem muito problema, né? Mas o que não pode é você realmente utilizar diariamente esse tipo de alimento. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar uma outra dica. Dica já essas que são alimentos ricos em antioxidantes. Então, esses alimentos ricos em antioxidantes, eles tendem a neutralizar esses nitratos e nitritos. Quais são esses alimentos ricos em antioxidantes? O tomate, o pimentão, a laranja, alimentos mais cítricos, então a cúrcuma também. Então, todos esses alimentos que são ricos em antioxidantes, eles têm um papel de neutralizar muito desses sais ricos em nitratos e nitritos. Então, aumentar o consumo de frutas, vegetais e legumes mais frescos, isso daí tendem a minimizar também as chances ali de uma predisposição a um câncer de estômago. Bom, então concluindo aqui todas essas nossas medidas, se você tiver acima de 45 anos, avaliar uma endoscopia digestiva, a erradicação do H. pylori, tentar evitar, tentar ter uma boa saúde intestinal para que não utilize o omeprazol a longo prazo, evitar o tabagismo, cessar de vez aí o tabagismo e evitar também esses alimentos ricos em nitratos e nitritos, preferir legumes, frutas e verduras mais frescos. Bom, se você chegou até aqui então e gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, que em breve nós vamos ter aqui outros vídeos falando sobre prevenção de outros cânceres também, como câncer de pâncreas, câncer de intestino grosso, câncer de fígado. Então se inscreve no canal, não deixa de acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou, compartilha também com outros familiares para que eles possam ter essas dicas e incorporar essas dicas no seu dia a dia. Lembre-se que a informação certa na hora certa pode mudar a história da sua doença. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.